Oiê, eu sou a Dona e hoje eu tô aqui pra falar e indicar um livro que me arrebatou, que ganhou todo o meu coração e já faz parte da minha vida, que é o livro É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Antes de mais nada, se você é antigo no canal, vai deixando o seu like. E se você é novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde aqui no canal. E se você gosta de livros diferentões, livros que eu pego lá na biblioteca, livros que nem todo mundo tá falando, considere se inscrever. Agora bora falar desse livro incrível aqui. Deixa eu pegar a minha colotinha. Esse livro, vamos lá, gente. Ele é da editora Suma. Ele conta com 192 páginas, então ó, dá pra ler rapidão ou não, dependendo, né? Se você gostar e fluir, ir de encontro com o seu ser, eu acho que com a tua alma, acho que você lê rapidão. Agora, se tiver maçante, eu acho que não vai ser realmente pra você, tá? Esse livro, ele foi escrito por 4 mãos. Foi escrito pela Amal e pelo Max, tá? Esse daqui é um livro, ele é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito em cartas. Então a gente tem capítulos que são escritos em carta e tem capítulos que são uma narrativa mais corrida, tá? Esse livro, ele ganhou 3 prêmios. Ele ganhou o prêmio Hugo, o prêmio Nebula e o prêmio Locus, tá? De todos esses prêmios eu só tinha ouvido falar do Hugo, mas ganhou então 3 prêmios. E uma coisa interessante desse livro que eu fiquei sabendo que esses dois, né, autores, um escrevia uma carta pro outro e o outro recebia essa carta e respondia essa carta pro outro. Então era assim, o livro, né, ele foi tomando forma, né? Então um escrevia, o outro esperava, respondia. Então assim foi bem uma conversa, ele foi bem realmente construído, não foi um escreveu toda uma parte direto e o outro toda outra parte, né? Então foi assim, um escrevia, mandava pro outro, o outro lia, respondia e então ele foi todo assim. Então agora bora falar desse livro incrível, maravilhoso, para você saber se você gosta, se te interessa a leitura, tá? Olha que capa mais linda. Assim, esse azul com esse vermelho tá muito perfeito. E aqui, ele é todo nesse tom de red and blue, de azul e vermelho. Então aqui no comecinho nós temos essa página vermelha com penas azuis e lá no fundo nós temos essa página azul com penas em vermelho. Então aqui tem no começo e no final tem ilustrações lindíssimas. Ó, aqui nós temos uma das nossas guerreiras e no final, na última, a gente também tem uma de outras nossas guerreiras, tá? Então essa primeira é a querida Red. E no final nós temos nossa querida Blue. Então o que acontece? Nessa história maravilhosa, incrível que me ganhou, nós temos essas duas guerreiras, essas duas combatentes, essas duas rivais, que elas são de facções diferentes, de time, não é time, né? São de equipes, eu acho que é mais 2 facções, né? De guerrimentos. Não existe essa palavra, mas elas são de facções, gente. Eu não tenho outra palavra pra falar. Tipo, 2 exércitos diferentes, tá? Então, uma é a Red e a outra é a Blue. E esse livro aqui, ele é bem, assim, complicado no começo. Muito, muito complicado. Não porque a escrita seja difícil, mas porque o mundo, as coisas que acontecem, a gente tem que imaginar muito. Eu acho que, pra quem não gostou, sentiu dificuldade, eu acho que essa grande dificuldade, sabe? Tudo que você tá lendo, você prestando atenção e tentando formular e ver o que acontece. Eu acho que pra mim deu certo, porque no começo tava difícil, mas eu só fui, sabe? Só fui lendo, e depois de um tempo eu já me acostumei com a escrita, me acostumei com aquele mundo, então tudo fluiu bem. Mas o que acontece? Aqui nós vamos ter essas duas guerreiras, essas duas rivais, que são, né, de facções rivais, e
elas estão é um espaço-tempo que acontece essa guerra, num espaço-tempo bem diferente do nosso. Acontece no futuro, no passado, no presente, então bem diferente. Então aqui a gente tem essas duas mulheres, que para as duas são passadas várias missões. Então é passada uma missão para a Red, ela tem que ir lá e fazer. A Blue, ela sabe o que a Red fez, então ela tem que ir lá desfazer e fazer outra coisa. Aí, por sua vez, a outra tem que ver o que a outra fez e ir lá e desfazer. Porque senão pode acontecer uma grande catástrofe, pode tudo que a gente conhece não existir mais. Então, a gente vai vendo isso ao longo do livro. Não só essas missões, essas coisas, são missões bem doidas. E acho que se você ficar focando muito, sabe, no preto, no branco, no A e B, certinho, e tentar levar certinho as coisas que elas têm que fazer, como que elas fazem para essas coisas acontecer, eu acho que vai dar um nó e vai confundir muito. Mas então, uma delas deixa uma carta para outra, tá bem aqui. Uma delas deixa uma carta, deixa eu pegar aqui. Elas estão em espaço-tempo diferentes e elas não se conhecem. Então tá, no comecinho já fala assim: não é comum que os jogadores do jardim encontrem o Red no mesmo campo de batalha, no mesmo tempo. Sombras e jogadas certeiras fazem mais o estilo deles, mas tem uma jogadora que iria. Red a conhece, embora elas nunca tenham se encontrado. Cada jogador tem sua assinatura. Ela reconhece os padrões da audácia e risco. Então cada uma dessas guerreiras, elas têm assinaturas diferentes. E a Red, ela tá percebendo que tem uma que tá se destacando, que ela tá deixando sua assinatura e ela tá começando a ver os padrões, que é justamente a Blue. A Blue, ela deixa uma carta pra Red escrito assim: não deveria haver uma folha de papel cor de creme limpo, exceto por uma única linha longa e repuxada escrita à mão. Queime antes de ler. Então aqui a gente vai ver várias coisas que pra gente não faz sentido, porque se queimar, ela não consegue ler. Mas aqui nesse mundo, muitas das coisas que elas precisam fazer pra escrever essa carta, pra ler, são bem diferentonas. Então a Blue escreve nessa primeira carta pra Red, meio que pra dar aquela alfinetadinha, sabe? Se mostrar superior, se mostrar, olha, é o meu trabalho e tal. E a primeira carta, pra mim, eu que escrevo cartas há muitos e muitos anos, desde que eu era pequenininha, eu participo de um clube de troca de cartas, que é o Cartas pra Amélie. Então pra mim isso é fantástico, sabe? Cada começo, cada carta tomando forma, se aprofundando, e o encerramento é perfeito. E essa primeira carta, né, que ela dá essa alfinetadinha pra outra, que é assim: contemplai as minhas palavras, ó poderosos, e despertai-vos. Brincadeirinha. Acredite, eu contabilizei todas as variáveis de ironia. Embora eu suponha que se você não estivesse familiarizada com as obras de superantologizadas do início do século XIX, filamento 6, a piada sou eu. Então aqui, essa palavra filamento a gente vê por todo o livro, porque tem os filamentos, é como se fosse a linha do tempo. Então nós temos o filamento acima, que é um passado, onde tudo tá bem, tudo tá perfeito, e temos o filamento de baixo, que já é no futuro, onde o mundo tá desgraçado, tá apocalíptico. Então a gente vê, né, a Blue dando essa cutucadinha na Red: eu vi como você fez, como você trabalha, mas tipo, eu vou ganhar de você, o que você fez eu vou desfazer e tudo assim. Aí, por sua vez, uma vai escrevendo cartas pra outra, e uma delas não sabia o que era carta, nunca tinha ouvido falar. E é engraçado que ela tem tipo um sistema, uma delas, né, vive como se fosse num jardim, um negócio mais orgânico, e outra é um negócio mais tecnológico. Então, ela nunca tinha ouvido, sabe, falar de carta, escrever uma carta. E ela meio que tem
um software, um processador de pesquisa dentro dela. Então é um negócio muito diferente de tudo que a gente tá acostumado na realidade. Então ela meio que, tipo, baixa nela tudo sobre carta. Então ela vai aprendendo como começar uma carta, tipo, minha prezada, minha querida, minha... Então a gente vê em, sabe, como começar saudações de cartas. Então tem minha querida humor índigo, outra, querida Blue, sabe, bem como assim, querida Blue, querida morango, sabe, várias. Aí ela vai aprendendo que na carta você começa com uma saudação, depois você apresenta um tópico, você discorre, depois você, né, finaliza, tal. Ela vai descobrindo o PS, aí depois fica, sabe, PS, né, pós-escrito e tal. Então a gente vai vendo uma escrevendo para outra de formas deliciosamente diferentes para enviar essas cartas. Por quê? Elas são de facções rivais e elas não poderiam estar se comunicando, porque isso poderia ser visto como uma trairagem, né? Uma trairagem da sua equipe, você passando para outro lado, você dando vazão e voz ao inimigo, você, né, ou contando uma tática de guerra. Então elas fazem todo um trabalho para esconder essas cartas ao longo dos anos. E o que eu digo ao longo dos anos não são várias cartas ao longo dos anos, uma carta ao longo de muitos anos, ou às vezes centenas de anos, né? Então você vê deixando carta dentro de um peixe, sabe? Cartas dentro de misturas químicas que, né, se formam. Então só uma pode ler a carta da outra. Então é muito gostoso como isso foi desenvolvendo. Então a gente vê o que começou com aquela alfinetada, né, de uma para outra. A gente vai vendo que elas vão começar uma a enxergar as qualidades, as virtudes da outra. Então vai começando daquela alfinetada para um elogio aqui, um elogio ali, e elas vão desenvolvendo, vão se conhecendo, vão se estreitando esse conhecimento. E nisso vai nascendo um sentimento uma pela outra, vai nascendo um amor muito forte, muito bonito entre elas. E elas, sabe, as duas tendo que fazer as coisas as missões que elas têm que fazer para uma impedir o trabalho da outra. Então a gente vai vendo ao mesmo tempo que elas têm que fazer essas tarefas, elas vão falando, né, dessas tarefas, eu consegui isso, hoje eu consegui aquilo, e sabe, eu vou te superar, vou te ganhar, assim, mas com muito respeito, nascendo esse carinho, esse amor uma pela outra. Então acho que o foco não é tanto, sabe, nessas viagens, espaço-tempo e toda essa parte ficção científica, como se dá, como no passado, no futuro, e como que elas colocaram a carta desse jeito, como que... Não, acho que realmente são foco as cartas e esse amor que vai surgindo por elas. Então é um livro que tá cheio. Eu nunca vi um livro tão poético, tão lindo, com tantas citações perfeitas e maravilhosas, que é esse aqui. Eu peguei na livraria. Livraria não, eu peguei lá na Biblioteca Mário de Andrade. E esse livro eu posso dizer, gente, que eu tô triste em pensar que eu vou ter que devolvê-lo, porque esse livro, ele é tão lindo, é tão incrível, é tão bonito que... Sério, esse daqui é um livro. Vocês que estão há mais tempo sabem que eu não tenho muitos livros, sabe? E são os livros que eu tenho. A grande maioria eu leio no Kindle ou pego lá na biblioteca. Mas esse é um livro que especialmente eu quero muito, porque eu quero ler, reler e marcar. E ele me inspira muito a como começar as cartas. Então é um amor tão lindo, tão gostoso e realmente tão impossível delas ficarem juntas, porque como eu li aqui no comecinho, é muito difícil uma guerreira tá no mesmo tempo, no mesmo lugar que a outra, porque acontecem, essas missões são ao longo de muitos anos, centenas de anos, de milhares de anos, né? Então, um exemplo rapidinho de como esse coisa-tempo. Tem um monge que ele precisa escutar um som para ele sair um som, tipo um som de uma mensagem,
para só esse monge escutar, sair de lá, criar um monastério, um lugar longe, porque milhares de anos depois uma mãe com a sua filha vai fugir e vai se abrigar nesse monastério. Então, se esse monge não escutar essa voz, ele não sai de onde ele está. Se ele não sai onde está, ele não cria esse monastério. Se esse monastério não é criado, quando essa mãe e essa filha fugirem, elas não vão ter para onde se abrigar. Então, uma das missões dessas guerreiras é que esse monge escute essa voz, para que lá no futuro, milhares de anos depois, essa mãe tenha onde se abrigar. E a da outra é prejudicar, é fazer dar errado essa missão. Então são muitas dessas coisas que elas têm que fazer ao longo de muitos anos, da missão de uma para outra, né? Então, e nisso elas vão deixando carta ao longo desses muitos anos. Então é um livro lindo, delicioso, não é fácil, tá? Era um livro que eu tinha muita vontade de ler, mas também ao mesmo tempo muito medo, porque sempre falavam que era uma escrita muito difícil. E em si a escrita não é difícil, o difícil é toda essa questão de, sabe, espaço-tempo que a gente não vê. Eu acho que quando você assiste um filme é tudo mais lúdico, né? Você consegue visualizar realmente o que está se passando, mas aqui não, você tem que ir lendo e criando todo esse mundo. Mas eu acho que quando você só senta e vai lendo, depois de um tempo você tá familiarizada com esse universo. Eu acho que se você focar mais no amor delas, nas cartas, eu acho que dá muito mais certo. E aqui, gente, então são lindas as cartas, gente, cartas apaixonadas. E que cartas, meu Deus. Eu vou ver se eu acho alguma aqui pra vocês, pra ler pra vocês. Ó, tem bem no comecinho, quando elas estão ainda se alfinetando, uma delas alfinetando, fala uma intrusão audaciosa. Meus parabéns, eu jamais teria acreditado que o seu time se arriscaria a trabalhar no filamento tal. Então, sabe, eu não acreditaria que vocês iam chegar até aí e tal. Eu hesito em escrever isso, mas notei que minhas cartas têm sido longas. Se você preferir que eu seja mais concisa, pode ser. Não quero presumir nada, então a gente vai vendo aos passos, né, que elas vão se entrosando, vão se conhecendo mais, e até que esse amor, ele vem para cada uma delas. Ó, esse livro tá cheio, eu poderia ficar aqui horas e horas, sabe, lendo para vocês, mas uma das lindas e que faz meu coração, ai, sério, esse livro me dá um quentinho e muito lindo. Aqui, ó, eu sonho com você, tenho mais de você dentro da minha mente física, pessoal, esponjosa do que qualquer outro mundo ou tempo. Gente, me disse, não é lindo? Tem muitas que sabe que o pessoal foi marcando, e a Red fala assim, só para finalizar, porque esse livro é muito lindo, e essas partes que eu tô lendo, se você achar que tá fácil compreensão, que aqueceu o teu coração, acho que você pode gostar. Agora, tipo, o que ela tá lendo? Eu não tô entendendo nada. Então, eu acho que esse livro pode passar. Mas, ó, eu te amo, Blue. Sempre te amei? Não. Quando isso aconteceu, ou sempre aconteceu? Com a sua vitória, o amor se espalha pelo tempo. Ele clama nossos contatos mais antigos, nossas batalhas e derrotas. Então, gente, ai, eu te amo e eu te amo. E quero descobrir juntas o que isso significa. Então, a gente vê aqui um livro todo cheio de cartas, de ir se tornando um conhecimento e uma semente e um amor muito lindo entre essas duas guerreiras que não podem ser descobertas, né? Que elas estão se correspondendo, que elas se amam, porque nessa guerra só uma pode ganhar, só uma facção pode ganhar. Então, sem falar no plot twist maravilhoso que tem esse livro, sério, esse daqui me dá um quentinho no coração muito grande, dá vontade de pegar esse livro e colocar no potinho, colocar no meu peito e nunca mais tirar, sério. Esse livro, esse e o Entre Cabras e Ovelhas, que eu peguei na biblioteca, que por sinal,
também é azul, gente. Livros da minha vida. Cara, como eu quero esses 2 livros na minha estante para ler, reler e... Meu, lindo, 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 lindo. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando com vocês dessas personagens, das cartas e de tudo que elas têm que fazer, né, pra carta uma chegar na outra. Então é perfeito, maravilhoso, amo demais. Sabe que você pode gostar? Esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui. Clique num deles e continue assistindo. Beijo, fica com Deus e tchau!